No inverno de 1939, em meio a florestas cobertas de neve e temperaturas que chegavam a 40 graus negativos, um único homem se tornaria uma lenda. Seu nome era Simo Häyhä, um fazendeiro e caçador finlandês que, armado apenas com um rifle simples, mudaria o rumo da guerra contra um inimigo muito mais poderoso, o Exército Vermelho da União Soviética. A história começa com a chamada Guerra de Inverno, travada entre a Finlândia e a União Soviética. Em novembro de 1939, Joseph Stalin ordenou a invasão do território finlandês. O objetivo era anexar áreas estratégicas próximas a Leningrado, garantindo maior segurança para a União Soviética. A Finlândia era um país pequeno, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. O Exército Vermelho contava com mais de 1 milhão de soldados, tanques modernos e aviação numerosa. Já os finlandeses tinham cerca de 300 mil homens, mal equipados, mas extremamente motivados a defender sua terra natal. O campo de batalha era brutal. Florestas densas, lagos congelados e noites longas de inverno. Para os soviéticos acostumados a combates em terrenos abertos, a geografia finlandesa era um pesadelo. Para os locais, porém, era um aliado. Os soldados finlandeses usavam roupas brancas de camuflagem, confundindo-se com a neve. Moviam-se em esquis rápidos e silenciosos. Conheciam cada trilha, cada colina, cada ponto estratégico. Foi nesse cenário que surgiu Simo Häyhä. Nascido em 1905 em uma pequena vila chamada Rautjärvi. Ele era um homem simples, agricultor, caçador e membro da Guarda Civil finlandesa. Antes da guerra, passava horas caçando na floresta, desenvolvendo uma pontaria quase sobre-humana. Media apenas 1,60 m de altura, mas sua resistência física e disciplina eram notáveis. Quando a União Soviética invadiu, ele se apresentou como voluntário. Enquanto muitos snipers usavam miras telescópicas, Häyhä preferia seu rifle Mosin Nagant M28, sem luneta. Ele acreditava que a mira refletia a luz do sol e poderia denunciar sua posição. Além disso, a postura mais baixa ao mirar sem luneta o tornava menos visível. Para não ser detectado, colocava neve na boca, evitando que o vapor da respiração fosse visto. Na região de Kola, onde ocorreram algumas das batalhas mais intensas da Guerra de Inverno, Häyhä começou a se destacar. Em poucos dias, já havia abatido dezenas de soldados soviéticos. Sua precisão era lendária. Relatos indicam que raramente errava um disparo. Os soviéticos começaram a chamá-lo de Morte Branca. Mas o que começou como a atuação de um simples caçador logo se transformaria em um dos maiores feitos individuais da história militar. A cada dia, o número de baixas atribuídas a Häyhä crescia, espalhando medo entre os soldados soviéticos e transformando-o em um mito vivo. À medida que os dias avançavam na linha de frente, o nome de Simo Häyhä começou a se espalhar entre os soldados finlandeses e também entre os soviéticos. Sua habilidade era tão precisa que parecia impossível acreditar que um único homem pudesse causar tanto impacto. Estimativas apontam que, em apenas algumas semanas, ele já havia abatido mais de 100 de inimigos. O mais impressionante era a forma como fazia isso. Silencioso, paciente e quase invisível. Häyhä dominava o terreno como poucos. Escolhia posições de tiro cuidadosamente, sempre aproveitando a neve e a vegetação para se camuflar. Compactava a neve à sua frente para evitar que o disparo levantasse poeira branca. Colocava neve na boca para que o vapor da respiração não fosse visto no ar gelado. Permanecia imóvel por horas, suportando temperaturas extremas, até que o alvo estivesse ao alcance. Os soviéticos logo perceberam que enfrentavam um inimigo fora do comum.
tropas inteiras começaram a temer atravessar certas áreas, pois sabiam que a qualquer momento poderiam ser atingidas por um disparo invisível. Para tentar neutralizá-lo, enviaram seus próprios snipers, mas nenhum conseguiu localizá-lo. Também recorreram a bombardeios de artilharia, disparando contra florestas inteiras na tentativa de eliminar o atirador solitário. Nada funcionava. Relatos da época descrevem que Heiha chegava a realizar dezenas de abates em um único dia. Em pouco mais de 3 meses, acumulou números que nenhum outro sniper da história conseguiu igualar em tão pouco tempo. Estima-se que tenha abatido mais de 500 soldados soviéticos, todos confirmados por testemunhas de sua unidade. Esse feito lhe rendeu o apelido de Morte Branca, um nome que se espalhou rapidamente entre as fileiras inimigas. O major-general Arne Juutilainen, comandante da região de Kola, chegou a afirmar que a linha de defesa só resistia graças a homens como Heiha. Sua presença não apenas eliminava inimigos, mas também elevava a moral dos companheiros. Para os soldados finlandeses, ele era a prova viva de que, mesmo diante de um inimigo numericamente superior, a coragem e a habilidade podiam equilibrar a balança. Enquanto isso, os soviéticos intensificavam os esforços para caçá-lo. Snipers de elite foram enviados especificamente para encontrá-lo, mas acabaram mortos antes mesmo de perceberem sua posição. A cada fracasso, a lenda crescia. O simples rumor de que Heiha estava em determinada área já era suficiente para paralisar avanços e espalhar medo. O inverno rigoroso que castigava os invasores parecia ser um aliado natural do atirador. Ele suportava o frio extremo com disciplina, permanecendo horas deitado na neve, imóvel, esperando o momento certo. Sua paciência era quase sobre-humana. Não havia pressa, não havia hesitação. Cada disparo era calculado, cada movimento era preciso. Com o passar das semanas, a União Soviética percebeu que não enfrentava apenas um exército, mas também indivíduos capazes de transformar a guerra em um pesadelo. E entre todos eles, nenhum era tão temido quanto a Morte Branca. Com o passar dos meses, a lenda da Morte Branca crescia a cada dia. Os soviéticos, humilhados por sucessivas derrotas diante de um exército muito menor, viam em Heiha um símbolo do que havia de mais temido na frente de Kola. Ele não era apenas um atirador de elite. Era um fantasma que surgia e desaparecia na neve, deixando para trás apenas o silêncio e corpos caídos. A União Soviética não podia ignorar a ameaça. Snipers de elite foram enviados com a missão exclusiva de caçá-lo. Nenhum voltou. Artilharia pesada foi disparada contra florestas inteiras apenas para tentar eliminar um único homem. Mas Heiha sempre escapava. Sua disciplina e conhecimento do terreno o tornavam praticamente inalcançável. Em fevereiro de 1940, quando a guerra já se arrastava há mais de 2 meses, os soviéticos intensificaram os ataques. Foi nesse período que Heiha alcançou seus números mais impressionantes. Estima-se que em pouco mais de 100 dias de combate tenha abatido mais de 500 soldados inimigos. Esse número, confirmado por testemunhas de sua unidade, o colocou como o sniper mais letal da história militar. Mas a sorte não duraria para sempre. No dia 6 de março de 1940, durante um confronto intenso na região de Kola, Heiha foi atingido no rosto por uma bala explosiva disparada por um soldado soviético. O projétil entrou pela mandíbula e saiu pela bochecha, destruindo parte de seu maxilar. Seus companheiros o encontraram inconsciente, gravemente ferido, e acreditaram que não sobreviveria. Levado às pressas para atendimento médico, passou dias entre a vida e a morte. O ferimento era tão grave que, segundo relatos, quando foi resgatado, metade de seu rosto havia simplesmente desaparecido. Ainda assim,
contra todas as expectativas, Heiha sobreviveu. Ficou em coma por uma semana e só recobrou a consciência no dia 13 de março de 1940, exatamente o dia em que a Guerra de Inverno chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Paz entre Finlândia e União Soviética. A recuperação foi lenta e dolorosa. Heiha passou anos em tratamento, submetido a diversas cirurgias reconstrutivas. Apesar das sequelas físicas, nunca perdeu o espírito resiliente. Tornou-se um herói nacional, símbolo da resistência finlandesa contra um inimigo muito mais poderoso. O impacto de sua atuação foi imenso. Para os finlandeses, ele representava a coragem de um povo pequeno que se recusou a se render. Para os soviéticos, era a lembrança amarga de que nem sempre a superioridade numérica garante a vitória. Sua história começou a circular em jornais internacionais, transformando-o em uma figura quase mítica. Mesmo após a guerra, Heiha manteve a simplicidade. Voltou à vida de agricultor e caçador, vivendo discretamente em sua fazenda. Nunca buscou fama ou reconhecimento. Quando perguntado sobre como conseguiu tantos feitos, respondia de forma curta e direta: treinamento. Essa humildade apenas reforçou sua imagem de homem comum que, em circunstâncias extraordinárias, realizou feitos extraordinários. Após a Guerra de Inverno, Simo Heiha passou por um longo processo de recuperação. As cirurgias reconstrutivas devolveram parte de sua aparência, mas as marcas do ferimento permaneceram para sempre. Ainda assim, ele nunca demonstrou arrependimento ou ressentimento. Para ele, havia apenas cumprido seu dever como soldado e como cidadão finlandês. O governo da Finlândia reconheceu sua bravura com diversas condecorações. Recebeu a Medalha da Liberdade de primeira e segunda classe, a Cruz da Liberdade de terceira e quarta classe e a Cruz da Batalha de Kola. Foi promovido a segundo-tenente, uma patente que simbolizava o respeito que conquistou não apenas entre seus companheiros, mas em toda a nação. Apesar da fama, Heiha manteve-se fiel às suas origens. Retornou à vida simples de agricultor e caçador, vivendo de forma discreta em sua fazenda. Raramente concedia entrevistas e, quando o fazia, suas respostas eram curtas e diretas. Quando perguntado sobre como conseguiu tantos feitos, limitava-se a dizer: treinamento. Essa humildade reforçou ainda mais sua imagem de homem comum que, em circunstâncias extraordinárias, realizou feitos extraordinários. Com o passar das décadas, sua história se transformou em parte da identidade nacional da Finlândia. Para os finlandeses, Heiha simbolizava a resistência de um povo pequeno que enfrentou um gigante e não se rendeu. Para os militares ao redor do mundo, tornou-se um exemplo de disciplina, paciência e técnica. Até hoje, suas táticas são estudadas em academias militares, especialmente sua capacidade de usar o ambiente a seu favor e sua decisão de não utilizar miras telescópicas para evitar reflexos. Heiha viveu até 2002, falecendo aos 96 anos de idade. Morreu como viveu, de forma tranquila, longe dos holofotes, mas cercado pelo respeito de seu povo. Sua trajetória atravessou o século XX como um lembrete de que a guerra não é vencida apenas por números ou tecnologia, mas também pela determinação de indivíduos que se recusam a ceder. O legado da Morte Branca permanece vivo. Ele não foi apenas o sniper mais letal da história, mas também um símbolo da luta de um povo pela sobrevivência. Sua história continua a inspirar livros, documentários e estudos, sempre lembrando que, em meio ao caos da guerra, a coragem de um único homem pode se tornar lenda. Embora Simo Heiha tenha se tornado o sniper mais letal da história em apenas 100 dias de combate, ele não foi o único atirador de elite a marcar seu nome na Segunda Guerra Mundial.
Em diferentes frentes, outros personagens também se destacaram, cada um com seu estilo, suas técnicas e seu contexto. Na União Soviética, o nome mais lembrado é o de Vassili Zaitsev. Durante a Batalha de Stalingrado, em 1942, Zaitsev se tornou um símbolo da resistência soviética contra a invasão nazista. Com cerca de 225 baixas confirmadas, ele foi transformado em herói nacional pela propaganda soviética. Sua história foi amplamente divulgada em jornais, livros e até no cinema, tornando-se um ícone cultural. Diferente de Hai-Ha, que atuava de forma discreta e quase anônima, Zaitsev foi usado como exemplo de coragem para inspirar milhões de soldados e civis. Outro nome impressionante foi o de Lyudmila Pavlichenko, conhecida como a Dama da Morte. Ela foi a sniper mulher mais letal da história, com 309 baixas confirmadas. Atuando também pelo Exército Vermelho, Pavlichenko se destacou não apenas pela precisão, mas pela resistência em combates prolongados. Após a guerra, tornou-se uma figura pública, viajando inclusive aos Estados Unidos para dar palestras e entrevistas. Sua trajetória mostrou que, mesmo em um ambiente dominado por homens, mulheres também tiveram papéis decisivos na guerra. Na Alemanha, Matthäus Hetzenauer, sniper austríaco da Wehrmacht, acumulou 345 baixas confirmadas. Atuou principalmente na frente oriental, enfrentando os soviéticos em batalhas sangrentas. Diferente de Hai-Ha, Hetzenauer utilizava miras telescópicas modernas, aproveitando a tecnologia disponível para aumentar sua eficácia. Esses exemplos mostram que a figura do sniper foi central em várias frentes da Segunda Guerra, mas nenhum deles alcançou a combinação de números, simplicidade e impacto psicológico que Simo Hai-Ha representou. Enquanto outros atuaram por anos, Hai-Ha atingiu seus feitos em apenas 100 dias, usando um rifle simples, sem luneta e enfrentando condições climáticas extremas. Essa diferença é o que o coloca em um patamar único na história militar. Comparar Hai-Ha a Zaitsev, Pavlichenko ou Hetzenauer não diminui a importância desses nomes. Pelo contrário, reforça a ideia de que, em meio a guerras gigantescas, indivíduos isolados conseguiram se tornar símbolos de resistência, coragem e habilidade. Mas entre todos eles, a Morte Branca permanece como a lenda que mais impressiona, não apenas pela quantidade de baixas, mas pela forma como transformou o medo em arma e a neve em aliada.